E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de estatística. Estamos entrando agora na semana 2 e vou dar continuidade aqui no que eu estava falando na última semana. Tá? Rapidamente aqui, eu expliquei qual que é a diferença de amostra, população, como que a gente faz a amostragem, como a gente analisa os tipos de variáveis, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa. Isso tudo está nos vídeos que eu coloquei na semana passada. Tá? Então, eu pedi para vocês fazerem a leitura até a página 4, como a gente representa esses valores numa tabela de dupla entrada. Então, basicamente, a gente teria aí duas variáveis, né? Uma variável referente àquilo que eu quero saber e a outra que é relacionada à frequência. Então, a gente vai partir a partir daqui. Os meus dados, dependendo da forma que eu fizer a minha coleta, e tiver muitos resultados, uma das características dessas pesquisas muito longas seria dividir aqueles resultados em frequências, né? Então, vocês veem muitas tabelas, muitos gráficos, né, que sempre estão ali em classes. Dependendo da escolha que eu fizer referente a essas classes, pode ser que fique bem apresentável, mas esconda algumas informações, que é o que a gente vai ver na semana que vem referente aos gráficos, né? Então, a minha escolha para fazer uma tabela de dupla entrada sem as classes, ela tem que ser somente quando o conjunto de dados é pequeno, né? Então, esse exemplo aqui dessa tabela, a gente tem aqui a frequência das porcentagens dos empregados daquela seção da companhia que foi falada ali no exercício anterior. No exemplo anterior, né? Então, essa tabela a gente pode escrever ela tranquilamente com 5 variáveis apenas, porque naquele relatório, né, que apareceu lá, quantidade de filhos, eu só tenho basicamente aí os 0 filhos e no máximo 5 filhos. Então, a gente tem uma quantidade pequena de variáveis. Então, a gente pode fazer uma tabela sem a necessidade de colocar uma frequência, né? Já quando eu penso em salários, por exemplo, que eu tenho uma quantidade enorme de salários, em total, imagina, 100 pessoas, 36 pessoas, na verdade, que está aqui, né, total da frequência, 36 pessoas, cada um com um salário diferente, fica complicado construir uma tabela de dupla entrada com 36 linhas, né? Na verdade, são 37, porque tem que ter a descrição daquela tabela, né? Sem falar que tem que ter o título, depois tem que ter a fonte, tem que ter o total. Então, isso demanda muito tempo e demanda também mais serviço, né? Mais trabalho para fazer. Então, se eu quiser, por exemplo, dividir essas classes, né? Dividir esses dados em classes, tem uma maneira de eu descobrir isso. É o que a gente chama de amplitude. Então, existem duas formas de amplitude. A amplitude, ela pode ser do conjunto de dados, ou ela pode ser a amplitude do intervalo de frequências. Como é que eu calculo a amplitude de intervalo de dados? Está aqui, ó. Essa seria a minha forma. Eu vou pegar o máximo valor que eu tenho, né, no caso aqui o x máximo, vou subtrair do x mínimo, que seria o meu menor valor. Então, vamos supor, se a gente tem lá 50, uma pessoa ganha 30 salários mínimos, a outra ganha 1, então eu faria aí 30 menos 1. E vou dividir esse valor por quantas classes eu quero. Então, aqui também, dependendo do exercício, né, amplitude, eu preciso identificar o que seria mais fácil para essa pesquisa que eu estou fazendo. Então, cada caso é um caso, né? Você tem que analisar aí, caso você for fazer uma pesquisa, quantas classes seria interessante você representar, né? E a amplitude do intervalo, porque quando eu faço essa amplitude do conjunto de dados, ele me dá a frequência de cada linha. Então, nesse caso aqui, foi de 4 até 8, né? Então, nesse caso aqui, a gente não vai pegar mais o x máximo, a gente pega aquela frequência máxima, que é o 8, e tira o 4. Então, na verdade, aqui a gente tem uma amplitude de 4 em 4, tá?
que vai ser esse resultado aqui em cima, né? Então, só existe essa distinção aqui de uma com a outra, de todo o conjunto de dados, ou apenas daquela linha, daquela variável, aquele intervalinho que eu tenho ali, certo? Um símbolo que vocês vão ver bastante é esse símbolo aqui. Essa barrinha, ela representa um intervalo fechado, tá? Então, se eu tivesse um gráfico dessa forma, significa que ela começa no intervalo A e acaba no intervalo B. Se a gente for associar isso com intervalos, seria intervalos fechados AB. O que é mais comum a gente utilizar é apenas um intervalo fechado de um lado, aberto do outro, né? Então, aqui seria fechado no A, então o primeiro valor que eu encontrar, deixa eu apagar esse A aqui para vocês não acharem que é o mesmo, que é a amplitude. Esse valor de A aqui, ele entra naquela linha, participa daquela frequência, enquanto o B, ele não participa. Então, o intervalo é aberto. Pode ser parênteses também, né? Então, para onde que vai esse B? Esse B vem para a linha de baixo, que seria a minha outra classe de salários ali, certo? Então, o salário máximo aqui eu tive 24, o menor eu tive 4. E por escolha da atividade, ela escolheu aqui dividir isso em 5 classes. Então, fica a critério de quem está fazendo essa pesquisa, né? E percebam aqui, ó, que nesse intervalo ela começa no 4 e vai até 8. Então, quem ganha até 7,9999 salários vai entrar nessa primeira linha. Já a segunda, quem ganha 8 salários vai entrar no de cá. Por isso que ela é fechada no 8 e aberta no 12. E assim vai indo até chegar no último. Vocês podem encontrar também que na última linha, sempre, né? Falando assim, que às vezes pode acontecer, dela estar desse formato aqui. Por quê? Porque ela vai considerar tanto o 20 quanto o 24. Né? Então, se encontrar dessa maneira também, é porque ele está contando 24 nessa última linha. Se não tiver escrito, como está aqui o exemplo, a gente não vai deixar de contar o 24 também, tá bom? Então, a gente calcula a amplitude dessa forma. Vamos ver aqui um exemplo desses elementos que a gente vai construir. A tabela, ela tem ali, né, a dupla entrada. Vamos pensar que ela vai ter ali a variável ou o intervalo e vai ter a própria frequência. Essa frequência, a gente considera ela sempre como frequência absoluta. Né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, nós teríamos uma frequência absoluta, que representa valores absolutos. Então, 10, 12, 8, 5 e 1. E a gente pode representar também uma porcentagem, né, em relação àqueles dados totais. Então, dá para eu calcular quantos por cento aquele 10 representa de 36. Então, eu posso fazer por regra de 3, posso fazer por qualquer elemento que eu quiser. Qualquer ferramenta matemática, né? Então, a gente calcula ali a porcentagem. Outra coisa que a gente tem, muito comum nas tabelas, que eu estou denominando aqui como tabela completa, seria a frequência acumulada. Então, seria mais ou menos assim. Então, a frequência acumulada absoluta, na primeira linha eu já tenho 10. Então, a acumulada seria 10. Para a segunda linha, eu já tenho 12. Como eu já tinha 10, então essa acumulada vai para 22. Depois eu tenho mais 8. A acumulada na linha vai para 30. Depois eu tenho mais 5. A acumulada na penúltima linha vai para 35. E depois, na última linha, eu tenho mais 1. E a acumulada vai dar o total de 36. Chegou aqui na acumulada, você vai ver que é o total da frequência absoluta, né? Porque você está acumulando esses valores. E também isso vale para relativa, para frequência relativa em porcentagem. Então, aqui, se fosse uma frequência relativa acumulada, a gente teria na primeira linha 27,78. Depois que aumentou 33, eu já teria uma soma desses dois caras, e eu vou somando até chegar aqui no final. Dependendo do número de classes, pode ser que essa soma chegue lá em 99,98%, mas aí você faz a técnica de arredondamento na última casa, ou você pode fazer casa por casa, né?
arredondando para uma casa, para duas casas, você que vai fazer essa escolha, mas aqui no final tem que totalizar os 100%. Então, dependendo do que você fizer, pode ser que a tua resposta não saia igual do colega, justamente por causa disso, tá? Por causa dessa técnica de arredondamento. Se você arredonda errado aqui na primeira, você vai arrastando esse erro até o final, tá? Então, mas você pode utilizar aí uma planilha do Excel para fazer esse cálculo mais correto, porque lá ele já faz esse arredondamento, tá? Que é um dos vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, como que a gente faz essas tabelas no Excel, tá joia? Então vamos fazer essa tabela completa aqui. Como que vai ficar? Um paciente fez 6 exames de sangue em 6 meses consecutivos. Está aqui a representação dos dados em 6 meses, para medir o nível de fosfato em decilitro de sangue. Então, teve esses resultados. Vou calcular primeiro o meu ROL. Então, da semana passada, o que vem a ser ROL? ROL é a disposição dos dados em ordem crescente ou ordem decrescente. Então, eu costumo fazer assim. Então, eu vou vir aqui nos meus resultados, né, nos meus dados, vou pegar o menor valor, 4,6. Depois vem o 4,9. À medida que eu for anotando, eu vou riscando. É uma maneira que você pode utilizar também para não se perder no meio desse conjunto de dados. Depois eu tenho 5,2. Depois 5,6. Depois 5,7. Depois 6,4. Então, está aqui os meus 6 valores. Se eu tenho apenas 6 dados, não tem necessidade de eu dividir isso em frequência. Porque se eu dividir em frequência, eu vou perder muita informação que tem ali. Se eu fizer uma frequência, não faz muito sentido, né? Então, eu vou enxergar que você tem 6 resultados, mas você vai olhar seu espaço amostral ali, seu total de amostra vai ser 6, não vai fazer sentido. Então, nesse caso, a gente opta em fazer a tabela cada variável. Então, cada valor aqui a gente pode colocar um só. Se quiser colocar 2, dependendo do seu conjunto de dados, também fica a critério, tá? Então, aqui a gente vai fazer com um só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é nível de fosfato. Então, nível de fosfato. Eu tenho 4,6, 4,9, 5,2, 5,6, 5,7 e 6,4. Próxima coluna, frequência. A frequência vai ser absoluta. Eu tenho um de cada. Totalizando, vou colocar aqui total, 6. Essa frequência, a gente pode representar ela como F. Fx, assim também, já encontra, ou depende do livro, do autor, né? Então, vou chamar aqui de F, tá? Não vou nem colocar esse X aqui. Essa seria a frequência absoluta. Então, vou chamar de FA. Qual seria a frequência absoluta acumulada? Então, aqui eu tenho 1. Se eu aumentei mais 1, vai ficar 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Olha lá. Cheguei no mesmo resultado e venho na frequência relativa, que muitos autores consideram como FR. A relativa tem que saber a porcentagem. O bom desse exercício aqui, né, é que nós temos apenas uma unidade, então se eu calcular a porcentagem de 1 em relação a 6, eu já tenho a mesma porcentagem todas aqui. Então, se eu fizer uma das formas, né, matemáticas da gente fazer essa frequência, essa porcentagem, é dividir 1 por 6, montar a fração, né? Você tem conjunto de dados igual a 6, você quer saber um valor, então 1 em relação a 6, você faz essa divisão. Então, aqui vai ficar 10 por 6 vai dar 1, vai sobrar 4. Coloco 0, vai dar 6, vai sobrar 4 e assim vai indo. Então, aqui a gente tem este valor em decimal. Para transformar isso em porcentagem, basta que a gente multiplique esse valor por 100, né? Decimal por 100. Então, a gente vai ter 16,666%. Técnica de arredondamento para 2 casas. Então, se eu quero 2 casas, eu olho para a terceira. Passou de 5,
a casa anterior ganha uma unidade. Então, a gente vai chamar isso de 16,67%. Então, a frequência para 1, 16,67. Posso colocar aqui um rótulo, né, que é em porcentagem, não tem problema. Também podemos ter aqui a frequência relativa acumulada. Então, eu vou fazer as duas. 16,67. Aqui toda a linha vai dar 16,67. Perceba que eu arredondei 16,67. Eu tenho que tomar cuidado com o que vai ser colocado aqui. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, 16,67 vezes 5 valores, vai dar 83,35. Se eu subtrair isso de 100, aqui eu tenho 16,65. Então, eu tenho que fazer esse ajuste na última para que o total seja 100%. No caso, se eu estou considerando duas casas, né, é comum a gente representar 100,00%. E aqui a gente vai fazendo a soma. Então, 16,67 vai dar 33,34, 50,01, 66,68, 83,35, e aqui, somando com 5, dá o 100% da acumulada. Então, essa seria a minha tabela de frequências completa, tá? Ela tem todos os elementos que eu preciso aqui para construir esse conjunto de dados, para representar esse conjunto de dados. Então, nós temos a grandeza, temos a frequência absoluta acumulada, frequência relativa e a relativa acumulada. Então, a gente tem aqui, vai ficar meio torto, só para vocês, vai ficar um pouquinho mais bonitinho esteticamente, né? Tem linha aqui já, só que está muito fraquinho, eu estou usando o plano branco, aí não aparece aqui as linhas azuis. Então, essa seria a nossa tabela de frequências completas, certo? Aqui, embora o exercício tenha falado construa uma tabela dupla, de dupla entrada, seria só essa parte de cá, tá? Então, seria essa construção aqui, dupla entrada, e depois a completa a gente preenche aqui com a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a relativa acumulada, tá? Eu acho que nos exercícios não apresenta nenhuma dividida em classe. Aqui a gente já pode dividir em classes, né? Então, olha lá, eu quero 3 classes, você vai pegar o maior valor da temperatura, diminuir o menor valor, dividir o resultado por 3. E se precisar chegar a fazer algum arredondamento para dar o total de dados, até mesmo no intervalo, vocês vão ter que fazer lá na última, tá? Você começa a fazer ele na primeira, e depois ajusta ele, o resultado, né, para dar o 100%, para dar o total de registros, sempre ali no final, tá joia? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem pode entrar em contato comigo e a gente se vê no nosso atendimento na sexta. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e a gente se vê. Até mais.